Vocês devem saber que o Liverpool tomou uma sacolada pro PSV em casa, e isso reflete muito o que tem sido essa temporada deles. Jogos e jogos não entregando o que se esperava, poucas vezes trazendo vitórias importantes contra times de alto escalão pro nível do Liverpool, e isso tem motivo, na verdade, alguns motivos. O Liverpool termina a temporada de 24-25 sendo campeão da Premier League de forma magistral, com o Salah brilhando, metendo 29 gols naquela edição, sendo artilheiro. Premier League essa que fez ele ficar na frente do Rafinha na bola de ouro, e por mais que eles tenham sido eliminados nas oitavas pro PSG na Champions, eles terminam a fase de liga com a melhor campanha no geral, com até aquele jogo memorável contra o Real Madrid, que os defensores do Liverpool limpam o chão do gramado com o Mbappé. Só que depois dessa temporada memorável, de futebol bonito e eficiente, acontece a primeira tragédia que desabou não só o elenco do Liverpool, mas com todos os apaixonados pelo esporte. Durante as férias dos jogadores após a final da temporada, Diogo Jota, atacante do Liverpool, que no dia 3 de julho de 2025, decidiu viajar de carro com seu irmão, André Silva, que também é jogador profissional. Só que no meio do trajeto, o pneu acabou furando, fazendo o carro se descontrolar, sair da pista e pegar fogo. Diogo Jota e André Silva acabaram infelizmente falecendo naquela noite na Espanha, o que não afetou apenas o elenco do Liverpool, mas milhares de pessoas pelo mundo todo. E logo depois dessa tragédia, um tempo depois, o elenco do Liverpool já estava de volta para a temporada seguinte e com um time extremamente estelado. O Liverpool começa a temporada contratando apenas Florian Wirtz, um dos melhores meias da nova geração de jogadores. Ele que era o protagonista naquele Bayer Leverkusen que criou o doblete perdendo apenas uma partida na temporada. Frimpong, lateral que também é do Bayer Leverkusen. Isak, que foi vice-artilheiro da Premier League, só atrás do Salah. Ekitike, um atacante que estava se destacando lá pelo Frankfurt. E mais um monte de outros caras. Eram muitas opções boas no Liverpool para serem usadas, sendo um dos melhores elencos da Premier League, se não o melhor. Vários craques, um de cada posição, onde no começo da temporada até pareciam bem, pareciam que iam engajar, mas algo não parecia certo. Após algumas partidas, parecia que o time principal não estava jogando o que se esperava. O Salah não fazia jus a temporada passada, não conseguia entregar o que se esperava, perdia uma pá de gol. O Wirtz também não ia bem, foi chamado até de 007 por algumas pessoas. E isso ficou tão sério que outros jogadores começaram a decidir. Jogadores que, na época, eram coadjuvantes no Liverpool, como por exemplo o Gakpo, que por mais que ele seja titular, não se espera dele o quanto do Wirtz, por exemplo. O Ekitike também, que foi contratado para ser meio que um reserva de luxo, e até o Chiesa. Sim, aquele mesmo da Eurocopa de 2020, que foi campeão com a Itália enquanto jogava para a Juventus. Ele que deu uma sumida porque o Liverpool tinha contratado ele há umas temporadas atrás e ele simplesmente não era usado. Tanto que ficou um tempo jogando pelo Sub-21 do Liverpool até que voltou pro time principal agora e tá mostrando resquícios daquele Chiesa da Juventus. Também o Szoboszlai, que tem até jogado de lateral em algumas partidas e que também tem decidido vários jogos pelo Liverpool. Até que algumas partidas depois a gente chega no momento atual, onde eles até chegaram a ganhar do Frankfurt, do Real Madrid na Champions, mas perdem bem mais partidas do que ganham. Como por exemplo, contra o Galatasaray na Champions, perdeu os dois clássicos contra o Chelsea e o United, perdeu pro Brentford, perdeu pro Crystal Palace por 3-0, pro City por também 3-0 e a mais recente pro PSV em casa na Champions por simplesmente 4-1. O Liverpool de agora é um time que muitas vezes parece que os jogadores não estão entrosados, que ligam mais pro próprio rendimento do que pro coletivo em geral. E isso às vezes acontece quando você tem muitas estrelas no seu time. A gente viu isso no PSG, por exemplo, onde teve até jogos onde a gente via eles bem, entrosados, mas quando as coisas não estavam bem, eles começaram a perder jogos que em teoria era pro time reserva deles ganhar. A gente tá vendo um pouco disso no Liverpool agora, um time estelado que não consegue se entender em campo, onde jogadores coadjuvantes têm que decidir as partidas, o que nem sempre eles conseguem. Bem, é isso. Caso você tenha uma opinião diferente, pode deixar aí embaixo. É isso. Valeu!